Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo depois. Bora lá bater um papo aqui e eu vou começar já te contando uma história. Imagina só que você entra numa sala, a sala está escura, essa sala não tem janela, essa sala não tem luz, você abriu a porta, ao abrir a porta você entrou um pouco de luz, você viu um pouco as coisas, mas você teve que fechar a porta. E aí você entrou na sala. Logo que você entra, você bate o joelho numa mesinha de canto que tem ali. Depois você tenta desviar, porque você percebeu que tem uma mesinha, mas aí você esbarra num negócio, tem outra coisa ali que se movimenta, você ouve um som e de repente você está percebendo que existem coisas nessa sala e que elas, inclusive, elas podem te atrapalhar. E aí você fica com aquela sensação de receio, aquela sensação de que parece que eu estou num lugar estranho, não sei se é seguro, se não é, até onde eu posso caminhar aqui, até onde não dá para caminhar, e você está nessa sala. Aí você vai tateando, colocando a mão, até que você encontra algo que você precisa. Você pega aquilo, volta tateando, esbarra em mais alguma coisa, abre a porta e sai. Foi uma experiência, foi um pouco desconfortável, mas tá ok. Agora imagina que você faz isso diversas vezes. Imagina que todo dia você precisa entrar nessa sala escura e ao entrar nessa sala você esbarra numa coisa, bate em outra, tromba com outra coisa. Imagina que isso vai acontecendo com frequência. Você aí pode pensar, tá, mas se eu entrei várias vezes, eu já começo a entender onde é que essas coisas estão, onde é que estão os objetos dentro dessa sala. É verdade, mas isso não quer dizer que você tem um domínio de, inclusive, tirar objetos, mudar ele de lugar e deixar essa sala organizada de uma forma que ela seja funcional, que ela seja efetiva para você. Isso tudo aqui, naturalmente, é uma metáfora. E eu quero te apresentar, te explicar o que essa metáfora significa. Mas antes, eu quero te perguntar aqui, e para você que está aí online, se você quiser ir respondendo nos comentários, é muito legal porque a gente já vai conversando e não fica só uma exposição. Mas imagine assim, busca na sua memória, quantas vezes você já tentou resolver, mudar, já se sentiu incomodado com alguma coisa da sua vida, e de repente você fala, isso daqui não dá mais, ou aquela famosa frase, tô cansado disso daqui, tô cansada de tal coisa. E aí você acredita, ou não pensou sobre, e aí olha para esse estar cansado e essa fala como se você estivesse fazendo um combinado. Não vou mais viver tal realidade. Lembra, se você diz que está cansado daquela realidade ou cansada, você não está dizendo que você não vai repetir aquilo, você só está dizendo que você está cansado. E se você só estiver cansado, provavelmente o que você vai fazer é descansar. Mas não necessariamente você vai romper com essa realidade, mudar, transformar, não necessariamente isso vai acontecer. Você vai apenas descansar em relação àquilo. Mas ok, você percebeu o incômodo, você percebeu uma situação ali que está desagradável, que está isso e aquilo, que não está funcionando para você, e aí você se vê cansado ou com vontade de mudar, de fazer diferente, algo nesse sentido. E aí você percebe que não dá. De repente você faz um movimento, faz outro, muda uma coisa, muda outra, e aí parece que vai, e você volta. Você faz de novo. Olha só esse comentário aqui. Já perdi as contas de quanto já falei isso. Tô cansada. Exatamente. Lembra, estar cansado não muda. Não te faz mudar. Não te leva a transformar. Estar cansado apenas pede para que você descanse. No máximo. E essa situação ela pode se repetir muitas vezes. Aqui a gente pode olhar para aquelas situações, por exemplo, frase feita, né? Clichê um pouco. A mulher do dedo podre, que toda vez vai, se aproxima, busca um relacionamento e aí não dá certo. Aí descobre que a pessoa está indisponível, aí descobre que existe um problema tal, aí descobre que não sei o quê. E de repente essa pessoa nunca consegue de fato engajar em um relacionamento.
Ou aquela outra situação de uma empresa ioiô. Sabe aquela coisa, aquele brinquedinho que você joga, ele vai e volta, vai e volta. Imagine para você que é empreendedor, empresário, profissional liberal, imagine que você olha para os seus resultados e eles estão assim. De repente, nossa, olha isso, tá maravilhoso. De repente começou a cair. Aí você sente aquela pressão, tá caindo, e agora o que eu faço? E aí começa a melhorar e depois muda de novo. E fica nessa oscilação e tem hora que tá maravilhoso, tem hora que tá uma pressão desagradável. E parece que não importa o quanto você faz, sempre há uma oscilação que gera uma pressão. Essa é mais uma possibilidade de situação que você tenta mudar e parece que ela não muda. É como se houvesse uma lei, uma espécie de maldição, talvez, alguma coisa assim do tipo, você não pode mudar, isso não dá certo, isso não é para você, algo nesse sentido. Ou outra situação, milhões de projetos iniciados. Aquela pessoa que vai, começa um projeto, começa outro, e aí tem uma super ideia e essa é a ideia agora, e ela vai atrás dessa ideia, ou vai atrás de outra, e faz isso, faz aquilo, e de repente olha para trás, e tem dezenas de projetos que essa pessoa já começou. Mas dá para contar na mão quantos projetos chegaram até o fim ou geraram algum resultado. Percebe que todas essas situações mostram para a gente um ciclo de começou, surgiu um problema, tento resolver, resolvo ou não consigo resolver, ou até resolvo, mas ele volta. E isso se torna repetitivo, rotativo, ou também aquelas situações de dilemas. A pessoa olha para a vida e vê ali um dilema. Ou eu tenho uma carreira, ou eu tenho um relacionamento bom. Ou eu me dedico a ter uma carreira, a ter um profissional legal, a ter um rendimento bacana, ou a ter um relacionamento saudável, de valor, um relacionamento que funciona, que te realiza. Parece que são duas realidades que se opõem entre si. Ou você tem uma, ou você tem outra. E por fim, um outro dilema que eu quero trazer aqui é o da vida leve. É incrível como que esse dilema ele aparece com muita frequência. E esse dilema da vida leve quase nunca é discutido. Que é aquela situação, eu quero agora uma vida leve, eu quero agora estar leve, eu quero fazer as coisas que correspondem a mim, que combinam com a pessoa, a minha versão atual, a minha versão futura, e de repente você se pega pensando se essa vida leve não está te colocando em um lugar de espera. Porque eu quero ser leve, mas aí ao ser leve eu não faço, e por não fazer o resultado não vem, e quando não vem eu fico esperando alguma coisa. Percebe? Todas essas relações, todas essas situações que eu trouxe, elas apresentam um cenário de existe uma situação, acontece um problema, eu ou resolvo ou não consigo resolver, ou vou tentar, seja como for, mas o ciclo vai se repetir. Por que isso acontece? Quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa que estava te incomodando e simplesmente ou não foi possível ou foi temporário? Percebe que em todas essas situações tem um ponto que é comum a todas elas, que é o comportamento. O comportamento é o lugar onde normalmente a gente tenta agir. Se eu tenho uma situação de um relacionamento que nunca dá certo, nunca flui, a gente nunca se alinha, nunca acontece, e aí onde é que eu vou mexer? Normalmente é no comportamento. O que é que eu preciso fazer, ou como eu preciso ser, como eu preciso agir, o que eu preciso conversar, o que eu preciso falar. E aí eu vou começar a mexer no comportamento. Em qualquer uma dessas situações, se você tem o seu negócio, a sua empresa, e ela está oscilando muito e você sente essa pressão, você começa a trazer atitudes ou buscar atitudes diferentes. Apenas o comportamento. Esse é o ponto em comum. Olha só esse outro comentário aqui. Sim, sempre acaba voltando às mesmas situações, como um ciclo. Inclusive, se você que está assistindo aqui quiser deixar alguns comentários ou perguntas aqui, ou alguma situação,
É legal porque a gente estabelece esse diálogo e aí a coisa fica ainda mais prática. Eu não vou ficar só nesse aspecto mais um pouco mais teórico. Então pode trazer o seu comentário aqui que é super bem-vindo. Muito bem, a gente olha para isso então, o comportamento. O ponto é, não adianta agir no comportamento apenas. Porque o comportamento, na verdade, é um reflexo de uma realidade interna. O comportamento reflete algo que você vive internamente. Então, o comportamento, em muitas das situações, ele é só a expressão. Ele representa a escolha de manifestação que você fez a partir do que você está vivendo lá dentro. Por isso, não adianta, diante de um problema, diante de um relacionamento que está difícil, eu vou lá, eu quero melhorar esse relacionamento, eu quero fazer com que ele fique saudável, com que ele fique leve, e de repente eu vou mudar a minha forma de agir. Funciona por um tempo, depois deixa de funcionar. O problema passa por um tempo e volta com uma roupa nova. Por que isso acontece? Porque eu agi normalmente no comportamento. E entenda, comportamento é reflexo. Comportamento é o final da linha, é o resultado de um processo interno que você viveu. E aqui tem uma informação, aqui tem uma chave importante. Se você que está assistindo aqui está se vendo nessa situação, traz aqui o seu comentário para a gente trazer também. E olha só, nessa situação, você percebe que você está tentando agir em algo que não, no qual não está a origem da situação problema. É o meio do caminho, é o comportamento. O comportamento acumulado vai gerar acontecimentos, mas antes dele tem alguma coisa. E o ponto é que se você não conhecer com profundidade aquilo que está por trás do seu comportamento, aquilo que está nos bastidores, dando base para o seu comportamento, não tem como, você estará muito provavelmente fadado a repetir os padrões. A repetir não só os padrões, mas reviver as dores. A situação muda, muda o contexto, mudam as roupas e as pessoas, mas o problema é o mesmo. De repente aquela pessoa se sente sozinha em uma relação. É uma pessoa que está em uma relação, está com alguém e dentro desse relacionamento essa pessoa se sente sozinha. Como se o outro não estivesse ali correspondendo. E de repente as coisas mudam. As pessoas mudam, o relacionamento acaba, um monte de coisa acontece e a sensação de estar sozinha permanece. E aí vem aquela sensação, inclusive, de culpa. Porque é como se, nossa, eu fiz tudo isso, eu fiz toda essa mudança e apesar dessa mudança eu estou vivendo a mesma coisa. Estou vivendo o mesmo problema. Olha que legal, tem alguns comentários aqui. Que incrível isso, eu sempre achei que comportamento era o início, que legal. Comportamento não é o início. Comportamento está do lado de fora. O início é sempre do lado de dentro. Como ter essa percepção, ver onde estou repetindo? Estamos chegando às perguntas boas aqui, isso é bacana. Vamos olhar para esse cenário e entender que se eu não entendo o que está por trás, o que está nos bastidores desse comportamento, dessa situação, dessa estrutura de problema toda, eu vou repetir. Eu vou viver de novo as dores. Eu vou viver de novo o problema. Mudarão as pessoas. De repente a empresa está lá, né? Oscilando. Uma hora está maravilhoso, de repente veio a pressão, porque caiu, faturamento fez isso, aquele outro, e agora, e de repente ficou bom de novo. Tá, eu estou vivendo essa oscilação e eu começo a buscar agir diferente. Melhora por um tempo e volta. Percebe que isso é muito parecido com a metáfora que eu contei no início do nosso encontro aqui. Porque naquela metáfora você entra em uma sala escura e você tromba com as coisas. Você até tem uma luz que entra rapidamente quando você abre a porta, mas a porta se fechou e está tudo escuro. E você sabe mais ou menos, ou seja, você tem mais ou menos uma consciência de algo, mas você tromba, você esbarra em uma mesa, você bate a mão, você tromba, escorrega, tropeça,
Porque a sala está escura. Não saber o que é que dá base para a forma como você age é você caminhar em uma sala escura. Não ter clareza do porquê, para você, algumas coisas são importantes e outras não. Tem pessoas que precisam, têm uma necessidade de serem importantes na relação com outras pessoas. E ela precisa saber disso, senão ela vai ficar buscando isso o tempo inteiro. E ao estar buscando essa importância, ela paga esse preço. Ou seja, tem pessoas que aceitam migalhas para estar ao lado de alguém que nem dá atenção direito para elas. E elas nem sabem por quê. Tá ruim, mas parece que eu me sinto péssimo ou péssima ao sair daqui. Tem pessoas que ficam girando em círculos e quer sair, tá desconfortável, tá ruim, mas de vez em quando tá bom, e aí entra aquele conto maravilhoso do pelo menos, que maravilhoso aqui, entenda, é ironia, porque esse pelo menos ele mascara situações e ele causa um mal que é terrível, que é, ele deixa o tempo passar. Quando eu falo, olha, isso aqui tá ruim, pelo menos eu já dei uma autorização para o tempo passar, para as coisas acontecerem e eu permanecer no mesmo lugar. Então, cuidado com pelo menos. Cuidado com aquilo que compensa um pouco a balança. Tenha clareza ao olhar para isso, porque você pode estar deixando o seu ativo mais importante ir embora, que é o tempo. Você pode estar perdendo tempo da sua vida simplesmente por não saber o que está acontecendo. Simplesmente por não ter clareza do que é que existe por trás, nos bastidores. E é muito simples você ter essa clareza. É muito simples. Imagina só, você está entrando de novo na sala escura. E aí aquela sensação vem do tipo, nossa, eu vou trombar de novo, eu vou tropeçar, vai acontecer. Aquela sensação de, o problema vai se repetir. Poxa, de novo, eu achei que agora ia. Eu achei que agora seria diferente. Eu achei que agora eu conseguiria fazer tal coisa. Mas de novo está acontecendo isso? É, porque a sala está escura. E se acendesse uma luz nessa sala? Qual seria o impacto de você ter que entrar nessa sala porque você precisa, não tem como não passar por ela, você tem que entrar e de repente você pode acender a luz. Qual é o impacto disso? Consegue projetar, consegue imaginar? Olha esse comentário aqui também bacana. É aquele ciclo de tomar a decisão, depois parecer que vai melhorar, tentar resgatar, mas passar um período, ver que não mudou nada, porém a chance de sair já passou. Exatamente, essa vivência de ciclo, ela é perigosíssima, porque quando você vive esse ciclo, você se frustra, e o acúmulo de frustração, quando você tem uma bagagem cheia de frustrações, o que acontece é que você deixa de ter ambição. E se você deixa de ter ambição, você deixa de sonhar. Se você deixa de ter ambição e de sonhar, tudo pode perder o sentido. De repente você não tem ambições, você não tem sonhos acontecendo, ou sonhos sendo sonhados, e aí as coisas que você está vivendo perdem o sentido, e por perder o sentido você entra no piloto automático, de repente parece que a vida é um grande fardo que você tem que carregar com hora, um fardo com reloginho marcando, agora está na hora de pagar o boleto tal, agora está na hora de acordar e fazer a atividade tal. E isso é muito desagradável, porque perde o sabor, perde o prazer, perde o sentido, e você se perde, você deixa de construir. Você poderia construir, de repente, várias coisas, relações, negócios, muitas coisas você poderia construir, e você deixa de construir, porque deixou de existir um desejo, deixou de existir um sonho, deixou de existir uma ambição. E em qual cenário que isso tudo deixa de existir? No cenário em que se acumulam frustrações. Por que se acumulam frustrações? Porque quando você vai mudar aquilo que está ruim, está errado, ou não está funcionando, você age no lugar errado. Você age no comportamento, e não é aí que muda o jogo.
comportamento está do lado de fora. O comportamento acontece por causa do que tem dentro daquela sala escura. Portanto, para você mudar, você precisa acender a luz dessa sala. Você precisa olhar o que tem aí dentro e entender exatamente como esses móveis, esses objetos funcionam. Entenda, a metáfora que eu estou trazendo da sala escura é o seu inconsciente. Quando você não sabe o que tem ali, quando você não tem clareza do que é que tem ali, você simplesmente age. Eu gosto muito de uma frase do Jung que diz que enquanto você não se torna consciente, coisas acontecem e você vai chamar isso de destino. É mais ou menos isso a frase. Mas eu gosto muito dessa exposição, do sentido que ela traz, porque é exatamente isso. Enquanto você não acende a luz, você vai tropeçar, você vai se ver obrigado a viver uma vida que está pesada, e ela ficou pesada porque você deixou de sonhar e ter ambições e planejar isso e aquilo porque acumulou frustrações. Acumula frustração porque você não dá conta de romper o ciclo, de quebrar o padrão, de parar, de deixar aquilo acontecer. Você não dá conta de parar de escolher que aquele problema aconteça porque você não tem clareza do que está acontecendo aí dentro. Essa sala escura ela não pode permanecer. E acredite, não é um milagre, uma coisa difícil, estruturada, filosófica e mística e qualquer coisa do tipo, acender essa luz. Não é distante, é muito, muito mais simples. É isso que acontece, por exemplo, em uma análise corporal. Você que já fez análise corporal pode deixar aqui o seu comentário na live ou no vídeo que fica depois. Deixa o seu comentário se isso é verdade para você que já experimentou análise corporal. É isso que acontece ali. Você acende a luz dessa sala. Você entende que você estava se sentindo sozinho ou sozinha dentro daquele relacionamento. Não só porque faltava alinhamento, companheirismo, parceria e uma série de outras coisas. Isso era só a parte de cima, a superfície. Você estava se sentindo sozinho ali porque existe em você um padrão inconsciente, um padrão de comportamento, de relacionamento e de tudo mais que te traz essa dor. E essa dor tem um jeito muito específico de ser resolvida. Não é uma condenação. Olha, você tem esse perfil, então você vai se sentir sozinho a vida toda, independente do que você estiver vivendo. Não, não é uma condenação. Não é uma conta fechada. Você pode resolver isso. E é muito mais simples, é muito acessível, é muito possível de ser realizado essa resolução. De repente você descobre que você dá conta de fazer coisas específicas que vai fazer com que a sensação de estar só possa se dissipar por completo. De repente você percebe que com pequenos gestos que você faz, você para de se comparar com os outros. Você para de comparar a sua vida com a vida dos outros, porque toda vez que você compara, você se deprime, você se diminui, você se encolhe e parece que a sua vida está toda errada. Você para de fazer esse movimento ou de olhar para si dessa forma quando você entende o jeito de resolver essa dor. E para isso tem que acender a luz dessa sala. Você precisa ter clareza do que é que está por trás do seu comportamento. E é isso que a análise corporal faz. Olha só esse comentário aqui. Quando fiz minha análise, e foi comigo, tive respostas que nunca imaginei ter. Foi um encontro comigo. Uma vez uma pessoa disse que ao fazer a análise ela recebeu a segunda certidão de nascimento dela. Eu adorei essa frase e guardei para mim. Porque é assim que funciona. Então, quando você tem a chance de experimentar quando você permite que alguém chegue junto com você nessa sala para acender essa luz e ter a clareza do que é que está, quais são os móveis nessa sala para que você não tropece mais, quais são os objetos nessa sala para que você não esbarre em nada mais. Em outras palavras, o que está por trás do seu comportamento, das dores que você tem, das dificuldades que você sente, o que está por trás da sua empresa que oscila e te traz pressão toda vez que o resultado oscila e você não consegue prever ou ter perspectiva, ter esperança de que a coisa vai ficar diferente.
O que é que está por trás disso? O que é que está por trás de uma dificuldade constante de ter um relacionamento bom e que te realize, que te dá vontade de estar ali? O que é que está por trás disso tudo? Entenda, esse bastidor te entrega a chave para que você comece a mudar aquilo que efetivamente vai mudar. O comportamento não é o início, é o que está na base desse comportamento. E é a sua natureza, são os seus padrões que estão nessa base. Através de uma análise corporal você tem acesso a isso com muita clareza, com muita clareza. Se você, inclusive, não quiser ainda experimentar a análise corporal, por exemplo, porque é um processo um pouco maior, mais robusto, lá no link da minha bio tem um mapeamento inicial, que é uma conversa que a gente faz. Eu não vou fazer análise, não vou montar o seu gráfico, mas já vou te entregar respostas para que você entenda como é que você está funcionando a partir dos traços que são claramente perceptíveis em você. Então, se você quiser experimentar mais ou menos como é isso, eu digo mais ou menos porque é só um breve olhar. Você já vai encontrar muitas respostas, só com esse breve olhar. E aí você tem uma perspectiva do alcance dessa análise. Então, recomendo que depois do nosso encontro aqui, você vá lá no link da bio e clica lá no mapeamento inicial. Só para você poder degustar como é isso. Mas entenda, toda vez que você olha para essa situação de repetição, comportamento vem, comportamento vai, se repete, o problema se mantém, a frustração se acumula, frustração acumulada, você não sonha mais, você não deseja mais, você não tem mais ambição, você, inclusive, passa a não acreditar mais em você. Isso aqui é um perigo terrível, porque a partir do momento que você não consegue acreditar em você, de uma forma que talvez ninguém mais conseguiria, mas você abriu mão disso, não tenho mais o que fazer. Não adianta mais a gente tentar um processo, a gente fazer uma coisa, a gente fazer um movimento, fazer outra, mudar a energia, não adianta mais se você decidiu que você não vai mais acreditar em você. Aí acabou, não tem mais o que fazer. Se você não acredita que você é em você, entende? E o acúmulo de frustração te empurra para esse lugar. Quando você acumula frustrações, você é empurrado para esse lugar de não conseguir sustentar mais a sua ambição, o seu desejo, os seus sonhos. Se não tem ambição, desejo, sonho, você não tem paciência de fazer um planejamento, de fazer um movimento de mudança. Isso não acontece. Entende que quando você não tem essa clareza do porquê é que as coisas estão se repetindo, você fica fadado a repetir os padrões e viver os mesmos problemas, a mesma problemática, a mesma situação de novo, as mesmas dores. Isso vai te levar para a frustração. A frustração acumulada tira a sua ambição, tira o seu desejo, tira a sua perspectiva e a partir daí a gente não consegue mais. Agora, entenda, isso não é um anúncio apocalíptico, é o fim, não tem mais o que fazer. Estou vendo uma carinha triste no comentário aqui. Não é um anúncio desse tipo. A ideia é que você tenha essa consciência. Porque se você não tiver uma consciência de que é assim que isso acontece, de que é assim que a gente mantém a repetição de ciclos, se você não tem isso claro, você não sabe que você precisa acessar uma outra clareza sobre você, uma outra consciência sobre como você funciona. Imagine que de repente você descobre os seus padrões, descobre e se entende com tanta profundidade que você olha para a pessoa que está do seu lado no seu relacionamento e vê, olha o poder disso, e você vê que a sua sensação de solidão não é culpa, não é responsabilidade, nem tem a sua causa na pessoa que está do lado. E não é na relação que germinou, que frutificou essa sensação de solidão, não é ali. De repente, quando você olha para isso, você tem clareza, você tem a tranquilidade de olhar para essa sensação ruim e entender que isso faz parte de uma natureza sua, que só está assim porque você não conhece ela e não está cuidando do que você precisa cuidar. Percebe que saber disso é a chave, de repente, para você ter um bom relacionamento? Saber disso é a chave
para você deixar de ser reativo na sua empresa? Quando você tem um problema e de repente você tem uma reação, você é super reativo emocionalmente ali, e aquela coisa toda, e com isso você fala coisas que não devia, você toma decisões que não são as melhores, você escolhe caminhos, você perde a sua motivação de fazer o que você faz. E parece que empreender, que já não é fácil, fica extremamente difícil porque perdeu o sentido. Toda vez eu tento dar errado, tento e acontece isso. Porque você está repetindo as suas dores. Você está repetindo as suas dores porque você não sabe que elas existem, nem como resolver. Por isso, conhecer com profundidade a base, aquilo que está na base, nos bastidores do seu comportamento, não é só um conhecimento do tipo, nossa, que legal, agora eu sei como eu funciono, agora eu entendo que o padrão meu de agir assim, assado, é por causa disso. Não é sobre o saber, é sobre o que acontece a partir dele. Conhecer isso, ter essa consciência, te dá um caminho, te dá ferramentas, te dá uma forma de agir, te dá um plano de ação que vai ser efetivo. Porque você não vai no sintoma, você não vai no comportamento que é do lado de fora, você não vai terceirizar a culpa que aconteceu por causa do fulano, aconteceu por causa do ciclano, isso e aquilo. Você consegue olhar para si e entender que existem engrenagens ali e que a única pessoa que tem autorização e possibilidade de mexer nessas engrenagens é você. E se você não sabe que elas existem, isso não vai acontecer. Por isso, esse conhecimento, esse olhar para si com essa profundidade tem esse alcance. Ele tem o alcance de mudar completamente aquilo que você está vivendo. Como eu disse antes aqui, se você já experimentou essa análise, não me deixe mentir, não me deixe falar aqui sozinho, comenta aqui qual que é a sua experiência e deixa o seu comentário. Esse vídeo vai ficar salvo lá depois. Deixa o seu comentário lá. Conta um pouquinho da sua experiência com a análise corporal ali, para que fique claro, até para que tenhamos perspectivas de outras pessoas sobre o alcance desse olhar que acende a luz nessa sala escura e te traz clareza na base do meu comportamento, nos bastidores da minha forma de agir, nos bastidores do meu padrão de relacionamento, nos bastidores do meu padrão de acontecimentos, existe um porquê disso tudo estar acontecendo. E a partir do momento que eu sei, eu posso agir diretamente nesse porquê. Esse talvez seja o melhor ou o mais profundo gesto de amor que você pode fazer com você. É olhar para você não com os olhos das pessoas que convivem com você. Olhar para você não com os olhos das histórias que contaram sobre você, mas olhar para você com os olhos com a clareza de quem você realmente é. Esse talvez seja o gesto de amor maior que você pode fazer e que quando você faz, você tem nas mãos literalmente uma ferramenta para falar, para agir e mudar tudo o que você quiser mudar. Entenda que isso é possível. Os comentários dessa live aqui não me deixam mentir, e os comentários daquilo que está lá no vídeo que vai ficar salvo também não me deixam mentir. Eu espero que tenha comentários ali e que a gente possa olhar para aquilo e entender. É possível de fato. Olhar para essa repetição constante de problemas não é um reconhecimento de uma condenação ou um olhar depressivo ou deprimido sobre a vida. Não, definitivamente. É uma observação que te leva para o próximo degrau. Se conheça, olhe para você com essa profundidade. Vai ser inevitável que você possa mudar as coisas. Quantos comentários legal aqui. Poderia salvar esses comentários aqui. Se alguém aí der print, por favor. Se alguém puder dar print, por favor, aproveite. Quando fiz a minha análise com o Lorival, eu voltei a acreditar em mim e ver que é sim possível me amar e me aceitar, ter uma vida livre e leve. Sensacionais comentários, obrigado pelo carinho e generosidade nas palavras. Fico muito feliz de ver isso acontecendo na prática. Na prática da análise a gente tem essa oportunidade de ver isso acontecendo várias vezes, isso é maravilhoso. Um pequeno depoimento sobre o impacto do seu atendimento em análise na minha vida. Tinha entrado em depressão, não tinha mais ânimo nenhum, estava tomando um monte de remédio
E em uma única sessão, comecei a melhorar e resgatar o meu amor próprio. Que legal! É sensacional isso, e toda vez que eu recebo um comentário desse, vem uma emoção para mim. Eu me emociono com isso, eu me encanto toda vez que isso acontece. E felizmente isso não acontece uma vez ou outra, isso acontece muito. Porque acender a luz desse quarto escuro, olhar para aquilo que está na base, no bastidor do seu comportamento, da sua forma de agir, é maravilhoso. Entenda, olha esse outro comentário. Fazer minha análise foi me ver como nunca tinha visto. Sensacional. Entenda que esse olhar, não com os olhos de quem convive com você, olhar para você, não com os olhos de quem convive com você, olhar para você não com os olhos das histórias que contaram sobre você, mas com olhos que conseguem enxergar verdadeiramente quem você é um gesto de amor, é um gesto de cuidado, e é o primeiro passo para você mudar completamente aquilo que você deseja mudar. Você vai acender a luz nessa sala escura, você vai ter clareza do que é que está na base, o que é que você precisa mudar para que você possa viver de uma forma diferente, o que é que você precisa mudar para ter resultados até na sua empresa de forma diferente, o que é que você precisa mudar para você viver uma nova vida. E não é sobre mudanças drásticas, não é sobre situações difíceis, não é sobre vamos todo mundo subir a montanha, se isolar e ficar lá não sei quanto tempo vivendo em uma situação mística pra gente. Nada contra quem tem esse tipo de experiência, mas eu estou dizendo que a minha proposta aqui para você não é sobre esse movimento grandioso, é sobre um movimento pequeno, mas com significado absurdo. Ele tem uma dimensão enorme, que é você conseguir se olhar da forma como você realmente é. Se você quer experimentar isso, eu recomendo que você tenha a experiência de vivenciar uma análise corporal. E se para você isso não está ainda muito claro, faz um mapeamento inicial. Tem uma conversa, tem um link lá na bio do meu Instagram, tem um link lá, a partir desse link, você agenda, a gente se conversa ali, combina, e você vai ter a oportunidade de ter uma conversa de no máximo 60 minutos. E eu garanto que você vai sair dessa conversa com respostas para o problema que você trouxer, para a situação que você trouxer, com uma clareza que talvez você não tenha tido até hoje. E eu digo isso não só com conhecimento técnico, mas felizmente por conhecimento de experiência. Vi isso acontecer centenas e talvez milhares de vezes até hoje. Então posso te trazer essa garantia de que isso acontece. É maravilhoso poder olhar para si mesmo com esse olhar e entender que mudar sozinho muitas vezes é quase impossível, mas não é impossível mudar. Perdão pela voz, ando falando muito esses dias e aí acho que a voz já está acabando, mas grave essa mensagem: mudar sozinho é quase impossível, mas não é impossível mudar, seja lá o que for. Último comentário aqui que eu vou ler antes de me despedir de vocês. A análise e o seu acompanhamento salvou minha vida. Olha esse comentário que legal. Alguém dá um print nisso, depois me manda, por favor. A análise e o seu acompanhamento salvou minha vida, me conectou com a minha essência, me deu vontade de viver e os resultados foram a jato. Maravilha, com esse comentário que eu me despeço de vocês. Me emociona ver isso aqui acontecendo. É surpreendente o alcance que essa abordagem, esse olhar tem. Eu desejo sinceramente que você experimente isso. Espero estar aqui mais vezes, esteja por aqui nesse Instagram. Eu garanto para você que eu vou voltar aqui para a gente bater esse papo. Para mim é uma delícia estar aqui. Não tive tempo ultimamente, mas me organizei e estarei por aqui. Vai ser um prazer bater esse papo aqui. Gente, um beijo para vocês, ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Tchau!